E nessa quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou para o Japão, onde vai participar do encontro do G7, que reúne os líderes das 7 maiores economias do mundo. O Brasil não participava da reunião desde 2009. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou para uma viagem ao Japão, onde participa da cúpula do G7, reunião de líderes das 7 maiores economias do mundo: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. O evento acontece nos dias 20 e 21, em Hiroshima, e a presença de Lula é a convite do primeiro-ministro japonês Fumio Kishida. Na manhã desta quarta-feira, Lula transmitiu o cargo presidencial ao vice Geraldo Alckmin, que foi até a base aérea de Brasília. Essa é a 7ª vez que Lula participa da cúpula do G7. As 6 primeiras ocorreram nos 2 primeiros mandatos, entre os anos de 2003 e 2009. Desde então, o Brasil não comparecia a um encontro do grupo. Os principais temas a serem abordados na cúpula são segurança alimentar, os problemas causados pela inflação e o alto endividamento das nações em desenvolvimento, ações de combate às mudanças climáticas, fortalecimento do Sistema Mundial de Saúde e a guerra na Ucrânia. O conflito ucraniano é prioritário para o presidente brasileiro, que tenta organizar um grupo de países neutros para negociar um acordo de paz para proteger a segurança alimentar. Na última semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve na reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G7, também no Japão. Foi a primeira vez que um ministro da Fazenda brasileiro participou desse encontro. Para o governo, os convites marcam a retomada do engajamento do Brasil com as maiores economias do mundo e o posicionamento do país em assuntos internacionais. Haddad ainda adiantou que a crise econômica na Argentina vai ser um dos temas levantados por Lula na reunião com os líderes. Os argentinos são os maiores parceiros comerciais do Brasil na América do Sul e enfrentam uma nova crise na economia, com desvalorização da moeda local, perda do poder de compra e altos índices inflacionários. E a gente segue falando sobre política porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade cassar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. Quero conversar agora com Pedro Bonenberger. Pedro, o ex-chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba vai ter agora que deixar o cargo na Câmara imediatamente. Hoje ele fez também algumas falas sobre este assunto. É um assunto que, claro, repercutiu tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda. Foi um assunto, sem dúvida alguma, que chamou a atenção também da imprensa. Pois é, Elias, eu vou abordar esse tópico em 3 questões, 3 pilares. A primeira, é claro, a decisão judicial do TSE. Essa decisão, ela cita elementos de Deltan Dallagnol quando ainda era procurador federal e que ele respondia a procedimentos internos dentro do Ministério Público. De acordo com a lei ficha limpa, Elias, os procuradores, promotores do país não podem se exonerar ou mesmo ser expulsos e depois se candidatar a cargo público. Precisam de um período de 8 anos de espera antes de que isso aconteça. E foi com base nisso que a coligação A Frente Brasil da Esperança, formada pelo PT e por outros partidos, entrou depois das eleições com esse pedido de cassação de Deltan Dallagnol. Foi negado em primeira instância no TRE, foi para o TSE depois de que o PT recorreu e agora foi concedido de forma unânime pelos ministros que seguiram o ministro Benedito Gonçalves, que foi quem fez a relação ou escreveu, ou seja, o relator desse processo dentro do TSE. Para o ministro Deltan Dallagnol, ele fraudou o sistema eleitoral, fraudou a lei para tentar esconder a sua inelegibilidade. Então, é essa a questão apontada dentro desse processo que foi acompanhada pelos ministros. Esse é o primeiro ponto, o que é a decisão. O segundo ponto, quem é Deltan Dallagnol? Deltan Dallagnol foi procurador-chefe da Operação Lava Jato, operação que demonstrou diversos desvios de recursos públicos aqui no país,
e que inclusive culminou mais à frente na prisão por mais de 500 dias do atual presidente, naquela época ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Prisão essa que inclusive removeu Lula da campanha eleitoral em 2018. Deltan Dallagnol, posteriormente foi descoberto que ele se associou a Sérgio Moro, juiz que julgava o caso, então procurador. Ele se associa ao juiz para compartilhar elementos, combinar sentenças e outras questões. Essa questão foi tida como ilegal pela Suprema Corte do país, que inclusive anulou as condenações contra Lula, contra outras pessoas alvo da Operação Lava Jato. Portanto, existe aqui uma conduta irregular de Deltan Dallagnol quando, na verdade, era procurador. Agora, uma coisa não tem nada a ver com outra, Elias. Isso é um ponto que precisa ficar claro. Muitas pessoas entendem como irregular ou imoral a conduta de Deltan e de Moro, mas essas condutas nada têm a ver com esse processo que culminou na cassação desse deputado federal. A gente não pode confundir justiça com vingança, são dois conceitos bem distintos. E aqui nós entramos na terceira situação, o terceiro pilar que eu quero abordar, que são as avaliações de correntes do direito sobre essa decisão. Para uma corrente do direito, a decisão é muito bem fundamentada. Alguns especialistas com quem eu conversei acreditam que a lei ficha limpa deixa claro na linha Q, que foi inclusive colocada 10 anos atrás, quando aprovada essa lei pelo atual ministro Flávio Dino. Essa lei, ela tem um inciso, um texto, uma parte do trecho, que aponta que integrantes do Ministério Público não podem se candidatar a cargos públicos quando são exonerados ou quando respondem a procedimentos internos. Essa é a primeira questão. Então, algumas pessoas defendem como regular a situação. Uma segunda corrente do direito, Elias, acredita que não, que a decisão, apesar de unânime, eu reforço, todos os ministros votaram pela cassação. Alguns advogados acreditam que existe a presunção de inocência na Constituição. E como Deltan Dallagnol apenas era alvo de procedimentos internos que ainda não culminaram nem investigações, ele não poderia ter o seu direito de exercer o voto para que foi eleito, de exercer o mandato para que foi eleito por votos dos brasileiros, não poderia ter esse direito cassado para alguns advogados. O que acontece a partir de agora é que Deltan perde a cadeira na Câmara e essa cadeira e os votos vão para a legenda, para o partido dele, que vai poder fazer uso através de outras pessoas do partido que também foram candidatas. Deltan pode agora, Elias, recorrer à Suprema Corte, ao STF, mas o STF é uma corte constitucional e só aceita algum tipo de ação caso veja ou constate possibilidade de infração constitucional. E dentro do direito eleitoral isso é muito difícil, ainda mais depois de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A expectativa em Brasília é de que mesmo com essa possibilidade de recorrer, essa ação não seja aceita dentro do STF, Elias. Excelente. Muito obrigado, Pedro, pelas informações. Uma ótima noite para você.